Como humanidade, vos encontrais nas dores do cumprimento das revelações. Amados filhos de meu coração imaculado, minha maternidade é para todos os filhos de meu Filho, aqueles que amo, com amor eterno. Regressai a meu Filho, não vos entregueis ao mal, com tanta facilidade. Olho para a terra, enfurecida pela violência, essa, que desde outrora, eu vos havia alertado, que se generalizaria, se não mudassem, e omitiram as minhas palavras. Conforme transcorra o tempo dos acontecimentos, irá se generalizando, devido ao bloqueio espiritual, em que vive a humanidade, diante da crescente maldade com que o demônio guia aqueles que possuem uma fé débil, ou não possuem fé. A Igreja de meu Filho vive sua encruzilhada, a qual vos anunciei. Escandalizaste-vos, com o que vos foi advertido com antecedência, e não havíeis acreditado. Assim ocorrerá com tudo o que irá acontecendo, e até seu cumprimento, direis: sim, tinha sido anunciado pelo céu, para que nós nos preparássemos com uma fé firme, mediante uma mudança de vida, com a conversão. Não é tarde, a misericórdia divina vos espera. Como mãe, desejo que sejam evitadas maiores calamidades espirituais, ante as hesitações da fé, e desejo evitar que alguns reajam como Judas, ou dando as pérolas aos porcos. Quantos de meus filhos prediletos cederam ante o poder dos inimigos de meu Filho, para obterem poder humano, levando ao despenhadeiro as ovelhas de meu Filho? São estes os tempos previstos, nos quais a tribulação será sofrida pelos fiéis a meu Filho, em que alguns templos foram profanados e usados para atos mundanos, pecaminosos, permitindo a liberdade ao demônio, para que ele use meus pobres filhos e os corrompa. Ai daqueles que têm permitido isso! A santidade tem sido modernizada. Os verdadeiros santos não são queridos dentro da Igreja de meu Filho, são afastados para que não exijam santidade. Sejais criaturas de fé, valentes ante as mudanças, mantendo-se firmes, cada um em seu lugar. Sabeis que vós vos mantendes lutando constantemente contra aqueles que não amam meu Filho, contra os desobedientes, e contra aqueles que não desejam fazer parte do povo de Deus. Cada um de meus filhos verá o que fez, ou que exerceu influência para o bem, e o que não fez, ou não exerceu influência para o bem que deixou de fazer, e o que realizou. O exame interior será vivido por vós, e quantos se arrependerão de não haverem obedecido. Existem cegos que separam meus filhos do que é correto, e meus filhos caem na armadilha, sem pensar que nestes momentos, o demônio, como leão rugindo, ataca meus filhos para afastá-los do lugar que a cada um lhe reservou meu Filho. Não alimenteis o demônio com o ódio, nem com o rancor, ou com a incredulidade, que leva à falta de fé. Tenhais a certeza de que o demônio adormece a mente do homem, fecha para que não veja o presente, nem reflita sobre o futuro próximo, para o qual tendes de ser fortes e firmes na fé. Com a vara com que medirdes, sereis medidos. Por isso tenhais prudência neste instante, em que se age levianamente, sem um fundamento verdadeiro, sólido. Não se mantêm atentos aos chamados do céu, criticam as revelações para não mudarem de vida, vivendo dessa forma estacionados nas águas do pecado, da desobediência e da falta de fé. Viveis o instante anunciado por mim, no qual a confusão se apodera do povo de meu Filho, no momento em que as novidades suplantarão a verdadeira doutrina, em que ferirão o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Rezai, filhos meus, rezai pela Igreja para que, como corpo místico de meu Filho, resista aos embates das novidades, que não são vontade divina. Rezai, filhos meus, rezai por cada um de vós,
para que não vos separeis da fé, da esperança e da caridade. Rezai, filhos, rezai pela Bolívia. Estremece. Rezai, filhos meus, rezai pelos Estados Unidos. Continua padecendo pela natureza. Rezai, filhos meus, rezai. O caos chega à Argentina. Sejais valentes, filhos meus, mantenhai-vos unidos à cruz de glória e majestade, sejais humildes, ao chamado de meu filho, e mantenhais a unidade, indo receber meu filho na Eucaristia, devidamente preparados e com o Santo Rosário na mão. Ainda que vivais, provando o sofrimento, não esqueçais, que aqueles que padecem por causa de amar a meu filho, serão recompensados no céu. Como humanidade, vos encontrais nas dores do cumprimento das revelações, é por isso que deveis ser homens e mulheres, de fé firme, para que resistais aos embates. Como mãe, vos chamo para não decairdes. Em cada um de vós, se encontra a resposta. Amparo-vos, vos acompanho, vos tenho em minha mão. Abençoo-vos. Mãe Maria.